Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Marque os pontos A, B, C e D num sistema cartesiano ortogonal e calcule a área da figura ABCD assim formada. Então vamos lá. Sistema cartesiano ortogonal formado por dois eixos. O eixo das ordenadas, que é dos valores de x, e o eixo das abscissas, que tem os valores de x. A origem dos eixos é onde os dois eixos se cruzam. E esse ponto aqui tem as coordenadas x0 e y0. Então vamos marcar os pontos. Então o ponto A é justamente o ponto da origem, ó, x0 e y0. Então esse daqui é o ponto A. Tá? Vou colocar aqui do ladinho. A. O ponto B tem o x0 e o y3. Então vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Então, x0, y3. Então, é esse ponto aqui, ó. Tá? Esse é o ponto B. Ele está na direção do x igual a 0 e na direção do y igual a 3. Está ali o ponto B. O ponto C, x menos 3 e o y3. Então, x menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, x menos 3 e o y3. Então, x menos 3 e o y3. Então, está aqui o ponto C. E o ponto D, x menos 3, y0. Então, x menos 3, y0. Então, aqui, ó, esse é o ponto D. Tá? Então, ele formou uma figura aqui. Que figura é essa aqui? Então, tem esse lado, né? Esse lado e esse lado aqui, certo? Agora, que figura é? Eu sei que é uma figura que tem quatro lados, mas é um retângulo, é um quadrado, é um trapézio. Que figura é essa aqui? É um quadrado. Por que eu sei que é um quadrado? Porque, olha só, do A até o B, eu andei quantas unidades nessa direção aqui do eixo das ordenadas? 1, 2, 3 unidades. E do A até o D, quantas unidades tem? Né? 1, 2, 3. Eu andei nessa direção aqui, que é o eixo das abscissas. Então, o eixo das ordenadas e das abscissas, eles são ortogonais entre si, ou seja, eles fazem 90 graus. Então, quer dizer que esse lado e esse lado são iguais e têm 90 graus, certo? Entre si, ok? É um ângulo reto. E qual é a distância do C até o D? Bom, se esse lado aqui, né, o eixo das abscissas, né, está em cima desse lado, e o ponto B e o ponto C tem os dois, o y igual a 3, ó, o C e o B. Ó, o y dos dois é 3. Então, os dois estão em cima dessa direção. E essa direção 3 aqui é paralela ao eixo x, porque é assim que a gente constrói. Então, quer dizer que esse lado é paralelo a esse, certo? Agora, a distância entre o ponto C e o ponto B é de 3 unidades. É só você olhar para o x do B, que é 0, e o x do C, que é o quê? Menos 3. Então, do 0 até o menos 3 são 3 unidades. Então, esse lado aqui também tem 3 unidades. E o lado CD, né? Veja que o C e o D, os dois estão na direção do x menos 3. Então, nessa direção, essa direção é paralela a essa. Então, os lados são paralelos, tá? E o C está na direção do y3, e o D está na direção do y0. Então, a direção do y0 até a direção do y3 são 3 unidades. Então, esse lado também tem 3 unidades. Então, todos os quatro lados são perpendiculares entre si 2 a 2, e todos os quatro lados têm 3 unidades de medida. Tá? Então, isso aqui é um quadrado de lado 3. E a área do quadrado é o quê? É 3 vezes 3, é o lado ao quadrado. Agora, para quem ainda está cru nisso, pô, eu não sei bem como é que mede a área. A área a gente mede por quadrados. Tá? Um quadrado que tem uma unidade de lado. Uma unidade de lado. E daí a gente diz que esse quadrado tem a área de uma unidade ao quadrado. Tá? Agora, quantas unidades, quantos quadradinhos desse tem aqui? Então, eu vou fazer aqui, ó, traçando aqui uma reta na direção do menos 1, uma reta aqui na direção do menos 1, uma reta aqui na direção do y1 e uma reta aqui na direção do y2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos
tá? De unidades de área. Tá? Esse aqui também a gente chama de unidade de área. Tá? Isso aqui, ó, é uma unidade de área. Tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Área a gente mede assim, contando quadradinhos, ou é claro que se tiver muitos quadradinhos a gente usa os macetes, né? 3 vezes 3 dá 9. Né? 3 mais 3 mais 3 dá 9. Certo? Então a área desse quadrado é de 9 unidades de área. Ok? Você ficou com alguma dúvida sobre esse problema? Pergunte nos comentários do vídeo. Agora, dá um joinha aí, se inscreva no canal se você ainda não é e compartilha com mais pessoas os vídeos desse canal, ok? E continua seguindo a playlist. Olha aqui do lado que a playlist vai aparecer aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.